Nós vamos falar sobre os dois últimos sentidos especiais, tá? Que é os sentidos químicos, gustação e olfato. Por que são chamados sentidos químicos? Porque os receptores gustativos e olfativos, ele responde à ligação de uma substância química. Então, por isso são chamados de sentidos químicos. Diferente da visão, que era pacotes de energia, né? Fótons, são ondas eletromagnéticas, e diferente da audição, que é som, ou seja, ondas de compressão e descompressão do ar. Então, por isso que esses sentidos químicos, gustação e olfato, tá? Então, nosso primeiro que tem aqui, ó, é a gustação, tá? Nós vamos começar com sentir os sabores, a gustação. Falei para vocês que todas as nossas funções do organismo têm uma função definida, né? Funções é para exercer uma atividade definida. Então, uma das, não digo características, mas das necessidades do nosso organismo é ingerir alimento. Ingerir alimento para usar como energia, né, como combustível, ou seja, para retirar energia, e para repor também, né? Aminoácidos é para repor proteínas, as proteínas é que comandam tudo no nosso organismo, né? É necessário também gordura para fazer hormônios e a constituição da membrana. Então, tudo isso vem do alimento, então é necessário ingerirmos o alimento. E o que acontece? Para nós ingerirmos alimento, possivelmente nós não teríamos não ingeriríamos alimentos se não fosse, se nós não sentíssemos o sabor, né? Então, a função da gustação é estimular a ingestão de alimentos. Ingerindo alimentos, nós regulamos a dieta. E a gustação também serve para evitar a ingestão de alimentos estragados, deteriorados. Normalmente ele tem um odor e um sabor diferente. Vamos ver que o olfato e a gustação estão relacionados porque ambos necessitam de substâncias voláteis que chegam pelo ar, né, substâncias voláteis, e que podem podem ser diluídas, tanto no líquido da língua quanto na mucosa olfativa, tá? Então, as mesmas substâncias podem produzir sabor e odor. Os receptores para gustação estão principalmente na língua, mas não só na língua, né? Também no palato mole, na epiglote e no início do esôfago, mas é principalmente na língua. São quimiorreceptores, são sensíveis a substâncias químicas, e o nosso sistema nervoso consegue distinguir 5 diferentes sabores. Esse último sabor, chamado de umami, foi descoberto há pouco tempo, né? Há poucos anos foi, não digo descoberto, né? Mas foi classificado, tá? Então, os diferentes sabores que nós conseguimos distinguir é o salgado, dado pelos sais, o azedo ou ácido,
o doce, principalmente pelos açúcares, o amargo e o sabor chamado de umami. Umami é uma palavra japonesa, tá? Foi, um japonês que classificou esse sabor aí. Umami quer dizer delicioso, saboroso, tá? Então, é mais um resultado do sabor, né, do que... Mas foi classificado como umami e foi respeitado isso, tá? Quer dizer delicioso, saboroso. O gosto e o cheiro, então, tornam as sensações frente ao alimento únicas. Então, só relembrando para vocês, né? Cada um de nós consegue discernir odores e sabores, porém, cada um percebe isso de maneira diferente, não é igual para todos. Por isso que muitas vezes uns gostam de um sabor, outros não, outros de um cheiro e outros não. O sistema nervoso capta essas informações, mas as interpreta de acordo com as características próprias, tá? Onde se localizam esses receptores? Então, vamos ver aqui, ó. Está mostrando a língua, onde existe a maior quantidade desses receptores gustativos, tá? Esses receptores, eles estão junto com outras células, agrupados assim, no que é chamado de botão gustativo ou botão gustatório. E eles estão numa cavidade, tá? O receptor, olha, não é a terminação de um neurônio, é uma célula especializada, esse é o receptor. Vai fazer sinapse, um neurônio aferente. E nesse botão gustativo, existem outras células, né, chamadas de células de sustentação, que dão sustentação e alimentam esses receptores aí. Então, os receptores estão dentro do botão gustativo. E existem vários botões gustativos em algumas protuberâncias da língua chamadas de papilas gustativas. E como essas papilas têm formas diferentes, cada região da língua ela tem uma forma diferente, essas papilas. E nessas papilas, então, se concentram vários botões gustativos. E dentro desses botões gustativos estão os receptores, tá? Então, aqui na língua, nessa figura, nós vemos, né? As papilas circunvaladas lá na base da língua, as foliadas ou foliáceas aqui na lateral, as fungiformes mais nas pontas. Então, tem regiões da língua que tem maior quantidade do tipo determinado de papilas. As papilas, então, são protuberâncias aí, tá? Cheias de botões gustatórios. E nos botões gustatórios estão os receptores. Então, vejam, cada botão gustativo tem de 50 a 150 receptores. Esses receptores, eles são frequentemente regenerados ou substituídos, né? Cerca de 10 dias. E aí as células degeneram e outras substituem. Então, seguindo aqui, ó. Vejam, algumas regiões da língua são mais sensíveis a uma sensação comparada às outras. Há tempos, ainda existe, né? Em alguns livros que colocam regiões da língua onde existe maior quantidade de um determinado receptor que é sensível a um determinado sabor, ao azedo, ao doce, ao amargo, ao salgado,
tá? Então, veja, aqui estão as papilas, o nome delas, tá? Fungiformes, tem forma de fungo. Foliáceas ou foliadas. Circunvaladas, também chamadas de caliciformes. E as filiformes, essas papilas filiformes não contêm receptores gustativos, mas têm receptores para dor, para temperatura, tá? Mas não tem receptores gustativos. Então, esses são os tipos de papilas encontradas na língua. Eu já falei, né, que não são neurônios, são células especializadas e fazem sinapse com neurônio aferente e levam essa informação para o córtex. Primeiro vai ao tálamo e depois ao córtex, tá? Então, existe o córtex gustativo primário e o córtex gustativo secundário. E aqui estão o nome das estruturas de cada um desses ali. Então, vamos ver o seguinte, como é que acontece essa transdução, né? Ou seja, como que os receptores transformam cada uma desses estímulos em potenciais graduados e potenciais de ação depois nos neurônios. Vamos ver, vou mostrar uma figurinha aqui primeiro, depois eu volto aqui, tá? Aqui está, ó. Esse seria um receptor. Tá? É um pequeno esqueminha aqui. Aqui estaria um receptor que faz sinapse com o neurônio e o receptor deve liberar neurotransmissor. Tá? A liberação de cálcio pelos canais voltage dependentes e liberação por exocitose, tá? Então, esse mecanismo você já conhece. Então, o que tem que acontecer no receptor? Uma despolarização para abrir canais de cálcio ou entrada de cálcio do retículo ou de fora da célula, que produz também despolarização e a exocitose, tá? Então, vejam, aqui está o sabor salgado, né? Dado pelos sais. Então, existe um canal de sódio, que é a entrada de sódio, a ligação com os sais, provoca a entrada de sódio, e a entrada de sódio provoca a despolarização da célula. E aí a entrada de cálcio é a exocitose dos receptores. É isso que está mostrando aqui, ó. São canais voltagem dependentes e que permanecem abertos, tá? São sensíveis também à milorida. A milorida é um diurético. Então, esses sais fazem com que, como esses canais voltagem dependentes estão abertos, entra sódio, né? Entrando sódio, despolariza a célula, entra o cálcio. Ó. Os canais voltagem dependentes provoca a ativação aqui dos neurônios, tá? Produzindo potencial de ação. Então, essa é a transdução do sabor salgado. Aí vem o azedo, ou o ácido. O que acontece no azedo ou ácido? O hidrogênio que entra na célula provoca o fechamento de canais de potássio. Se fecha canal de potássio, não sai potássio. Não saindo potássio, aumenta a carga positiva aqui dentro, então provoca despolarização. É isso que está mostrando aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Os íons hidrogênios que entram na célula, provocado pelos ácidos, bloqueiam os canais de potássio. A própria presença do potássio mais a entrada de sódio despolarizam o receptor
e aumenta a liberação de neurotransmissores. Tá? Aqui, entrada de hidrogênio, bloqueia o canal. O canal pode deixar entrar sódio também. Então, entrada de sódio e bloqueio do canal de saída de potássio despolariza a célula. Aí vem o doce dado principalmente por açúcares, né? Ou substâncias que liberam esses sacarídeos aí. E aqui já tem a formação de um segundo mensageiro, ó, tá? O açúcar se liga num receptor que ativa uma proteína G, que ativa a adenilatociclase, transforma ATP em AMP cíclico, tá? E o AMP cíclico provoca o fechamento de canal de potássio. Então, vamos ver aqui a descrição. Ó, uma proteína G, que por sua vez ativa a enzima adenililciclase ou adenilatociclase, transforma ATP em AMP cíclico. Esse é o segundo mensageiro, é formado dentro do citoplasma, que vai se deslocar e bloquear canal de potássio. Fecha canal de potássio e abre canais de sódio. Ó. Então, isso provoca a despolarização e liberação do neurotransmissor. Por último, sabor amargo. Compostos que têm nitrogênio, né, geralmente substâncias fazem mal ao organismo, como venenos e tal, eles são amargos. Então, isso evita a ingestão, né? Também, formação de segundo mensageiro, tá? Se liga a um receptor que ativa a proteína G, tá? Que ativa a fosfolipase C, e aí ela transforma os lipídios da membrana em IP3, inositol trifosfato. IP3 é inositol trifosfato. E ele vai e se liga aos canais de cálcio que existem no retículo endoplasmático e libera cálcio. Então, as partículas positivas do cálcio despolarizam a membrana e também provocam a exocitose dos neurotransmissores. Tá? É isso que está representado aqui. Ó. O sabor amargo é dado por alcaloides e substâncias de cadeia longa com nitrogênio. Então, como mostra aqui, ó, desculpa, estimulação da proteína G, e a proteína G que ativa a fosfolipase C. Tá? Ela induz a formação do IP3, inositol trifosfato. Aqui, ó. O inositol trifosfato se liga a canais de cálcio no retículo endoplasmático, então libera cálcio do retículo, então aumenta a concentração de cálcio. Tá? E o sabor umami era considerado como resultante da ação do glutamato monossódico. Existe outra teoria que não seria o glutamato monossódico responsável por esse sabor, mas sim os ácidos glutâmico, inosínico e guanílico. Tá? O glutamato monossódico acentuaria o sabor de várias substâncias, né, vários sabores, mas que esse umami seria dado por esses ácidos. Ácido glutâmico, inosínico e guanílico. Deixa eu só ver aqui o sabor umami, qual é. Seria um receptor para glutamato, tá? Então, um receptor que acionaria também um segundo mensageiro, e isso provocaria a despolarização das células. Seria a transdução do sabor umami. Vamos ver se tem aqui a transdução do sabor umami. Não, ali não.
tem aí do sabor umami. Mas o sabor umami seria isso. Através de um receptor, que formaria também o segundo mensageiro, receptor chamado de glutamato, tá? Ok, vamos ver um pouquinho aqui. Os 11 alunos, desses 11 que estão aqui e que estão prestando atenção, deu para entender o que eu falei aí? Ou eu posso repetir alguma coisa, tá? Vocês não falaram nada, eu fui falando, fui mostrando ali. Mas vocês podem pedir para fazer alguma pergunta ou recapitular alguma coisa ali. Então vamos lá. Ó. O Ricardo pediu para repetir o salgado. Eu vou mostrar aqui, ó, rapidamente cada um. Isso, eu vou mostrar cada um de novo. Vamos voltar aqui. Então veja, nesse slide, ó, nesse slide está uma figurinha, tá? E nesse slide a explicação, ó. Bom, ó, o que acontece no sabor salgado? Esses canais aqui, ó, os canais de sódio, lembra os voltagens dependentes? Como são sensíveis à milorida, eles também são, além de voltagens dependentes, ligantes dependentes. Então, essa ligação da substância deixa esse canal sempre aberto. E fica entrando sódio, pode entrar até hidrogênio junto, né? Olha, esse canal aqui do azedo também entra hidrogênio e sódio. Mas como esse canal está sempre aberto e os sais liberam mais sódio ainda, então esse aumento da concentração de sódio faz com que entre mais sódio aqui, carga positiva despolariza o receptor. Despolarizando o receptor, entra cálcio pelos canais voltagem dependente, tá? Então a despolarização é para a entrada de cálcio e o cálcio aciona a exocitose do neurotransmissor, tá? O doce, os canais que vão ser influenciados são via segundo mensageiro, tá? Então, o doce e o amargo existem segundo os mensageiros. O salgado e o azedo não é segundo mensageiro, é a própria entrada dos íons que provocam a despolarização. No doce, o açúcar, né, se liga a um receptor. Esse receptor é chamado de metabotrópico, porque ele não é um canal, tá? Ele vai ter que formar um segundo mensageiro para o segundo mensageiro abrir ou fechar um canal iônico. Então, a ligação do açúcar com o receptor, junto do receptor tem uma proteína G, tá? Por que chama-se proteína G? Ela liga guanosina trifosfato, tá? GTP. É por isso que é chamada de proteína G. E daí o GTP é trocado por GDP, e uma dessas unidades da proteína G, depois dessa transformação aí, ela se desloca pela membrana, tá? E aí ativa uma enzima. No nosso caso aqui, a adenililciclase, ou adenilatociclase. Essa enzima transforma ATP em AMP cíclico. E esse AMP cíclico é que se desloca pelo citoplasma. Como ele se desloca pelo citoplasma é chamado de segundo mensageiro. Então, ele leva a mensagem para fechar o canal de potássio. Tá? Então, fechando o canal de potássio, potássio não sai e despolariza a célula. Potássio é carga positiva, lembra? Então, se ele não sai da célula, ela não repolariza, ela fica despolarizada.
Isso também faz com que os canais voltagem dependentes, que são sensíveis a essa despolarização, abram e entre cálcio e acione a isocitose, liberando neurotransmissor. Tá? O amargo também é formado, a transdução também depende do segundo mensageiro, só que o segundo mensageiro provocado aqui os compostos, os alcaloides, né? O que é um alcaloide? A cafeína é um alcaloide, a teobromina, a teofilina, são substâncias viciantes, né? Estimulantes do sistema nervoso central. Se ligam com o receptor, ó, a proteína G, só que não ativa a adenilciclase, né? Ativa a fosfolipase C. Ela age nos fosfolipídios da membrana, tá? Transforma o fosfolipídio da membrana em IP3, inositol trifosfato. E esse inositol trifosfato é que é o segundo mensageiro, ele se desloca pelo citoplasma, se liga aos canais de cálcio do retículo endoplasmático e abre os canais, e aí libera cálcio. E aí ocorre a exocitose. Tá? Muito bem, Beatriz, vamos lá. O potencial de ação tem a mesma voltagem nos diferentes tipos de receptores para sabor? Acho que não prestei atenção nessa parte. Tá bom. Então é assim, Beatriz, o que se forma sempre no receptor? Um potencial receptor, é um potencial graduado. Tá? O receptor é sempre um potencial graduado. Potencial de ação, lembra? Vou fazer lembrar vocês, é importante as perguntas de vocês. Olha, potencial de ação se forma em células excitáveis. Quais são as células excitáveis? Neurônios e músculos. No receptor, o que se forma é potencial graduado, chamado de potencial receptor. Esse potencial receptor vai despolarizar a célula excitável, no caso o neurônio, tá? Por isso que no receptor é liberado o neurotransmissor. O neurotransmissor se liga no neurônio, abre canais de sódio, tá? Entra sódio, despolariza a membrana até o limiar, e aí no limiar abre canais voltagem dependente, e aí se forma potencial de ação. Tá bom? Então, o potencial de ação é sempre formado no neurônio. Nesses receptores ali, eles não são neurônios, por isso que precisa liberar essa despolarização que acontece, não é um potencial de ação no receptor. Uma despolarização para abrir canais de cálcio, voltagem dependente. O cálcio vai liberar o neurotransmissor. Eu vou voltar aqui, ó, na figura, tá? Então, vejam, ó, libera neurotransmissor. Olha a figurinha aqui, ó. Então, o potencial de ação está sendo formado só no neurônio, tá? Essa despolarização do receptor é um potencial graduado. Esse potencial é para entrar cálcio, o cálcio libera o neurotransmissor, e a ação desse neurotransmissor vai formar o PEPS aqui no neurônio, tá? E como o neurônio é uma célula excitável, ou seja, células excitáveis são aquelas que possuem canais voltagem dependente. Então, sim, quando abre os canais de sódio voltagem dependente nos neurônios, se formam potenciais de ação. Bem, os potenciais de ação de qualquer, a partir de qualquer receptor, eles são iguais a qualquer um outro, têm sempre as mesmas amplitudes, as mesmas duração nos neurônios, tá? Todos esses neurônios aqui têm a mesma, assim, tem a mesma amplitude e mesma duração. O que define o sabor, o que acontece, é justamente de qual receptor está sendo levado o potencial de ação e onde ele está chegando no córtex cerebral. Lá no córtex é que ele vai traduzir, ó, esse potencial de ação é audição,
Esse potencial de ação é visão. Esse potencial de ação é olfato. Ou esse potencial de ação é sabor. Tá? É lá no córtex que é definido isso. Não, é importante, Beatriz, é importante as perguntas de vocês, tá? Importantíssimas as perguntas de vocês. E a gente, o professor está aqui para ajudar vocês, então façam as perguntas, tá? Mesmo que achar que é bobagem, não, nada é bobagem, tá bom? É isso aí, pode perguntar lá. As perguntas de vocês sempre fortalecem, né? Porque eu volto a repetir e volto a informação, e aí ajuda vocês entenderem lá. Muito bem, então esta é a transdução dos sabores. São 5 sabores, tá? Aqui na língua, ó, eu vou voltar um pouquinho, ó. Vejam, ó, existe ainda uma teoria, embora não seja tão aceita, né? Mas que devido a essas papilas terem receptores, mais de um tipo de receptor, ou para salgado, ou para amargo, ou para doce, que os receptores em determinadas regiões da língua teriam um limiar mais baixo para determinado tipo de sabor, né? Então, existe uma teoria que diz assim, ó, essa parte da base da língua teria maiores números de receptores para o amargo, tá? Essa parte da língua aqui, na lateral da base, para o azedo, na lateral da ponta, para o salgado, e aqui na ponta para o doce. Mas é apenas uma teoria. E hoje acham que não existe não dá para a gente colocar mapear assim, né? Mas existem receptores aqui também que sejam, a pimenta, por exemplo, normalmente ela estimula receptores do sabor e também receptores de dor, por isso que dá um sabor diferente. A estimulação de vários receptores, né? Um sabor pode estimular vários receptores, então dá sabores diferentes, por isso que nós sentimos sabores diferentes. E volto a repetir, cada sistema nervoso ou o sistema nervoso de cada pessoa traduz isso de uma maneira diferente, por isso que nós não sentimos sabores iguais. E nem o cheiro será igual, tá? Vamos seguir aqui, ó. Quais são as vias, né? Quais são os nervos cranianos que levam a informação para o córtex gustativo, primário e secundário. Então, o 7º par, o 9º par e o 10º par. O facial, o glossofaríngeo e o vago. Então, eles levam os sinais para o núcleo do trato solitário no bulbo, do bulbo vai para o tálamo, e do tálamo para o córtex, tá? O que acontece? O que pode acontecer, né? Não é o que acontece, o que pode acontecer? Algum distúrbio, né, seja no bulbo ou no tálamo ou nas vias, podem causar ausência no paladar. Isso chama-se ageusia. O indivíduo não sente nenhum sabor, ou seja, não está passando as informações até o córtex, tá? Pode diminuir o paladar, isso chama-se hipogeusia. Pode aumentar os sabores, ou seja, o paladar, hipergeusia, ou uma alteração do paladar, né? Seria disgeusia, que às vezes pode diminuir, às vezes pode aumentar, ou seja, está alterado, o indivíduo não consegue ter
sentir o sabor das coisas de uma maneira uniforme. Então, chama-se disgeusia. Tá? Como o sistema, tanto o olfatório como o gustatório, ele sofre influência da memória e das emoções, né? Então, isso pode, as memórias, as emoções influenciam tanto o paladar quanto o olfato, tá? É isso que está dizendo aqui. E às vezes cheiros ou sabores podem nos fazer lembrar, né, de situações boas ou ruins. Então, por isso que ativa a memória, tá? Então, tá aqui as vias, ó, o sétimo par, né, do nervo facial, inerva os 2/3 anteriores da língua. O nono par, que é o glossofaríngeo, inerva o terço posterior da língua. E o nervo vago inerva as regiões mais de trás, né, na faringe e no início do esôfago. Tá bem? Então, aqui vai mostrar o núcleo do trato solitário. Então, aqui vem as informações, ó, por cada uma dessas, o nervo corda do tímpano, o glossofaríngeo, tá? E o nervo vago. Trazendo as informações e que vão para o núcleo do trato solitário, depois para o tálamo e daí para o córtex, tá? Essas são as vias nervosas. Aqui de novo, uma outra figura, tá? O núcleo do trato solitário e o nervo vago, o glossofaríngeo e o facial, tá? Então, eles levam sempre a informação. O neurônio primário está aqui, né? Esse primário vai até o núcleo do trato solitário no bulbo, o secundário vai aqui, ó, do bulbo até o tálamo, e o terciário do tálamo ao córtex. Então, veja, o córtex gustatório está aqui no lobo temporal, tá? Ok, vamos falar então do segundo, sentido especial, ou sentido químico, né? Que é o olfato. Quando as nossas narinas estão, não digo bloqueadas, né, mas diminuídas a influência ou a capacidade das substâncias voláteis chegar ao nariz, também influencia o sabor, né? Porque substâncias podem fazer as duas coisas, estimular os dois sentidos. Então, para que serve o olfato? Contribui para a localização do alimento, reconhecer a qualidade do alimento. Muitas vezes nós cheiramos, né? Nem experimentamos, mas só cheiramos alguma coisa e eu não quero isso aí. Acontece muito, né? Então, reconhece a qualidade do alimento, localiza o alimento, estimula a secreção gástrica, influencia as emoções e o comportamento sexual. Não é por acaso que vendem-se tantos vidros de perfume aí, né? Justamente para estimular aí as nossas emoções, tá? Então, os perfumes nada mais é do que uma tentativa de influenciar o nosso sistema nervoso lá, tá? Às vezes influencia bem, outras vezes influencia mal. Então, os receptores do olfato estão na mucosa olfativa, né? Que está no nariz, na parte de cima, no interior do nariz, né? Ou seja, nas narinas. São esses orifícios do nariz.
Possui uma área aproximada de 2,4 centímetros quadrados, então é bem pequena. É bem pequena. Então, essa mucosa contém os receptores e também células de sustentação, ou de suporte, né? E esses receptores olfativos são neurônios de primeira ordem, são neurônios ciliados. Então, diferente dos outros receptores, dos outros sentidos, que eram células especializadas, tá? Esses receptores são neurônios. Neurônios ciliados e já são os de primeira ordem. Então, vejam, ó, esse sentido especial é o único em que os neurônios, ou seja, a via nervosa, não vai ao tálamo primeiro e depois ao córtex. Essa é a única via nervosa os neurônios vão primeiro ao córtex e depois ao tálamo. Essa é a única exceção, tá? Os neurônios de primeira ordem vão aqui, ó, até o bulbo olfatório, que está no nariz ainda, e os neurônios secundários já vão para o córtex, tá? Então, vejam, nesse epitélio olfativo aí, que se chama, as células, tipo de células tronco. Então, muitas pesquisas são feitas por essas células tronco, né? E estão usando esse tipo de células para colocar em algum outro lugar, porque uma célula tronco pode se transformar em qualquer tipo de célula, dependendo dos fatores nos tecidos ali, né? Então, essas são células chamadas células tronco, tá? Que existe aqui na mucosa, ou seja, esses receptores olfativos são desse tipo de célula. Lesões no bulbo olfatório, que eu já vou mostrar onde é que é, né? Acima aí do osso do nariz, a parte interna do nariz, pode levar à perda do olfato. O indivíduo que tem perda total do olfato é chamado anosmia. A diminuição da função do olfato é hiposmia. E o aumento é hiperosmia, e a alteração no olfato chama-se disosmia. Então, pode haver, né, alteração aí deste sentido especial aí que é o olfato. Está, ó, na parte bem superior, né, das narinas, está o epitélio olfativo. Aqui tem sempre um muco em cima. Por que o muco? Para que as substâncias que vêm pelo ar, elas cheguem ao muco e fiquem presas no muco ali. Então, as substâncias devem ser voláteis e depois se diluir no líquido que tem no muco, até alcançar o muco aqui prende essas substâncias, esses odorantes que são chamados, né, substâncias que ativa esses receptores são chamados de odorantes. Então, elas se prendem aqui no muco e daí vão se diluir no líquido até alcançar os receptores. Então, está aqui, ó, esses são os receptores, são neurônios de primeira ordem, são células ciliadas, esses cílios aumentam a superfície de contato com os odorantes, tá? Então, aqui sim, a própria ligação dos odorantes nos receptores, como esse é um neurônio, então vai formar potencial de ação aqui nesse receptor, porque é um neurônio, tá? E eles atravessam aqui, ó, esse osso, desculpa, o osso que tem aqui, chamado de placa crivosa, né? E aqui já está o bulbo, ó. São as células neurônios secundários, que vão levar ao córtex, tá? Então, aqui ocorre a sinapses.
Então, vejam, a transdução do olfato. Uma substância para alcançar a mucosa deve ser volátil e é chamada de odorante. Se ligam a receptores na membrana dos neurônios, vejam, ativam a proteína G, que ativa a proteína a enzima adenilato ciclase e forma MP cíclico. Então, o segundo mensageiro do MP cíclico que abre canais de sódio, despolarizando o receptor. Tá? Então, também, aqui forma o segundo mensageiro. E é esse que abre canais de sódio, para despolarizar. Esses receptores, eles se adaptam rapidamente. Lembra que era adaptação? Adaptação rápida? Cessam, né, rapidamente de produzir potenciais de ação. Tá? E são constantemente renovados. O que acontece? A gente chega num ambiente com determinado odor, e se a gente permanecer ali por algum tempo, de repente não distinguimos mais o odor. Ou seja, os receptores se adaptam rapidamente, né? Tá? Se adaptam rapidamente. E são células tronco porque renovam constantemente, estão sempre se renovando, esses receptores aí. A maioria dos odores resulta da mistura de vários outros odores, tá? Existe uma classificação, né, de odores primários, não é a única, não são só esses odores, mas esses são classificados como os odores primários. E os outros odores resultam da mistura deles, tá? Então, tem uma lista aí, né? De cânfora é o odor do eucalipto, né? A almíscar vem da glândula de alguns animais, né? Que produzem uma substância lá, um feromônio, e aí é chamado de almíscar. O odor floral, esse das flores, né? Por isso chama-se floral. O mentolado, que é o da menta, tá? O etéreo, que tem a ver com éter, né? O pungente ou picante, tipo vinagre, né? Tá? Pungente. Eu, quando estou em aula, eu digo assim, olha, não confundam pungente ou picante com pungente, não tem nada a ver pungente, tá? É pungente quer dizer picante. O pútrido é o do podre, sabor do podre, tá? E o terroso. O terroso é aquele de terra molhada, tá? Então, esses são umas pequenas... pequenas não, uma simples lista, né, de odores primários, tá? Então, aqui está a transdução, ó. O odorante se liga no receptor, que ativa uma proteína G, tá? Uma dessas subunidades aqui, ó, ativa a adenilciclase, forma um AMP cíclico, e o AMP cíclico, então, é que vai levar à abertura de canais iônicos, sódio e cálcio, e aí a despolarização. Despolariza, entra cálcio para os canais voltar dependentes. Desculpa, aqui já é o neurônio, né? Então, entra cálcio e sódio, despolariza, abre canais voltagem dependentes de sódio e depois de potássio e provoca potencial de ação, tá? Então, aqui, essa entrada de sódio e cálcio é o potencial receptor que forma aqui. E aí, essa despolarização pela entrada de cálcio e sódio é que vai abrir canais voltagem dependentes, tá? Formando o potencial de ação. E aqui as vias nervosas, ó. Tá vendo que esse neurônio aqui já vem diretamente para o córtex olfativo, tá? Vem diretamente para o córtex olfativo. E depois é que vai para o tálamo. Ok?
uma pergunta aqui, deixa eu voltar aqui então. Vamos lá. Cientistas já descobriram como o Covid-19 afeta o olfato e a gustação? Eu não sei como é, porque a turma não, as notícias que chegam para a gente, né, é mais relacionado à consequência do Covid-19 do que o mecanismo de ação, né? Mas é um vírus que afeta as células e acaba destruindo células. Então, possivelmente, ela afeta aí essas vias. Como eu não sei, tá? Tá, Samuel, eu não sei como afeta isso. Beatriz, quando estamos gripados e não sentimos o gosto, é porque o muco. Não, não é a sinapse, é que assim, ó, nós não sentimos o gosto, uma porque o odor, a mesma substância que produz o odor, também produz o sabor, tá? São substâncias que podem fazer as duas coisas. E o olfato potencializa o sabor, tá? Então, ou seja, se nós o sabor que nós conseguimos sentir, o cheiro também, eles são potencializados. Então, nós sem o cheiro não potencializa o sabor e a substância só no sabor não é suficiente, tá? Para produzir, para estimular o nosso córtex. Então, quando a gente consegue sentir o cheiro junto com o sabor é potencializado, tá? Depois que teve Covid-19, alguns cheiros que eram bons se tornaram ruins. É possível sim, tá? Eu não sei como isso acontece, ainda não está esclarecido, tá? Não tem nada a ver com o muco, e sim com porque o muco continua. Não é que não tem nada a ver com o muco, né? É que aumenta muito o muco, é isso, né? Aumenta muito o muco. Então, como aumenta muito o muco nasal, dificulta, ou seja, precisa de uma quantidade maior de, de odorantes para produzir o mesmo cheiro, tá? E o mesmo sabor. O sabor depende do olfato. O olfato potencializa o sabor. Então, se aumenta o muco, tem mais dificuldade para o odorante alcançar os receptores. Então, precisa uma quantidade muito maior de odorante para produzir o mesmo efeito. Tá? Então, não é que não tem nada a ver, né? Porque aumentando a quantidade de muco, a barreira fica maior, né? Uma barreira maior para a substância alcançar o receptor. Então, ela demora mais para alcançar o receptor e precisa de uma quantidade maior para chegar lá no receptor, tá? Então, tem a ver sim nesse aspecto, porque aumenta a barreira, o muco aumenta a barreira, tá? Vamos fazer então um intervalo agora, e aí eu paro aqui, e aí nós fizemos um intervalo, tá?